Se está caro, não compra. Atribuiu a alta do dólar e dos juros a Roberto Campos Neto. Ele deixou uma arapuca e algemou Fernando Haddad. Se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Como se fosse pouco, Lula atropelou Marina Silva. Chamou de lenga-lenga a análise técnica do IBAMA sobre a prospecção de petróleo na foz do Amazonas. Está parecendo que é um órgão contra o governo. Deu de ombros para a emergência climática. Eu quero que seja explorado. Beleza, muito bem, mas precisava da grosseria? O jacaré abre a boca para Lula nas pesquisas. A linha da reprovação do governo sobe. O presidente, que antes nadava tranquilo na popularidade, agora vê sua aprovação afundando a cada nova pesquisa. Já que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que caiu 5 pontos percentuais esse mês, a maior queda, provavelmente, que ele já viu na história, ele saiu tentando encontrar quais são as desculpas. Segundo o marqueteiro de plantão, lá o problema é a comunicação. O que eu concordo em parte. Toda vez que o governo comunicar o que ele quer fazer, anotem, é problema, porque tudo é ruim. O presidente Lula voltou a cobrar que o IBAMA libere a pesquisa para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O presidente Lula defendeu a pesquisa na região e disse que o órgão ambiental parece atuar contra o governo e que o lenga-lenga em torno desse caso deve se resolver em uma reunião entre a Casa Civil e o IBAMA. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Que tudo é ruim. Impressionante. Eu vou ajudar o PT. Sabe o que tá faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara para ver se ele acorda pra vida e muda o rumo que o presidente Lula precisa fazer. Vocês não vão fazer? Vocês estão preocupados em bajular o presidente e não dizer a verdade para ele? Eu vou tentar dar uma ajudada para a bancada sobre quais seriam os feedback negativos. Primeiro, mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro legítimo desta herança. Lula chamar outros de mentiroso é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando pega ladrão. Mentiroso quanto mais. Faz isso o tempo inteiro. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja aparece pro presidente, perde popularidade. Uma primeira dama que fala problema, cidadãos e faraona, esbanja dinheiro público e aparece em vídeo às 6 horas da manhã, acordou o coitado cinegrafista para fazer ela, fazendo uma caminhada mequetrefe, chamando pro carnaval, ouvindo Margarete Penezin, quando o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, é rir na cara do brasileiro. Sugiro que o presidente peça para a primeira-dama ser um pouquinho mais discreta. O terceiro feedback negativo é um pouquinho mais tranquilo, que esse papinho assim de tudo de bom que acontece é mérito meu, tudo de ruim que acontece é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro, isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Esse troço de culpar terceiros de tudo que é ruim que acontece nesse governo, e vamos combinar, todo dia acontece alguma coisa, já não cola mais. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Isso já está começando a pegar mal. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. O que eu presumo, que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar metade da população, 100 milhões de brasileiros, de nazistas e fascistas, também não melhora a popularidade. Os 39 ministros ruins também é um problema, que deve ser resolvido. O ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade. Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. Pelo menos parece que a ministra pior de todas ali, não é pior, é difícil, né? Mas das piores, a Anísia Trindade parece que vai ser trocada por alguém competente, coisa que ela absolutamente não é. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula é um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. A diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro nunca disse que era líder. Ele nunca trouxe para si uma liderança que ele jamais teve e nunca mentiu para a população dizendo que ele era líder mundial, diferente do presidente Lula, que faz isso todo dia e não o é. Xi Jinping é boa, o que é uma coisa interessante. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia, porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e fala em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem facínora. E ainda a deputada vem me dizer que Lula trouxe Xi Jinping aqui. Ah, mas eu tô te falando que é uma realidade paralela. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva, ele falou uns 5 minutos, ele falou 20 vezes a palavra democracia. A palavra democracia na boca do presidente Lula é vazia. Ela não tem sentido nenhum.
Ele nem sabe o que significa a palavra. Eu não vou falar da crueldade dos reféns do 8 de janeiro. Eu não vou falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, com a Fernanda Torres, conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado e que tem que ser punido os culpados, ao mesmo tempo que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns do 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia, picanha virou homenagem. Isso já entendemos de uma maneira clara. O brasileiro médio não consegue comprar laranja, que é a fruta mais barata que você pode comprar no supermercado. Passagem aérea, que o Lula falou que pobre ia voltar a andar de avião, nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no rumo que está, no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Já valia alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas da bancada, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula pudesse seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruimzinho. O governo é muito ruinzinho. Tem que fazer muita pirotecnia para conseguir vender esse troço como alguma coisa bonita. Não existe no mundo trabalho mais difícil que ser parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os senhores deveriam ganhar um adicional por ter que subir aqui e defender este governo, hein? Esse governo vai destruir o país. Destruiu em 2014 e vai destruir se continuar desse jeito. Então eu confesso mesmo que eu admiro a coragem do Partido dos Trabalhadores subir aqui para defender o governo Lula. Obrigado, presidente.